Muito bom dia para você que está nos acompanhando desde cedo no Canal Rural. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Você estava agora com o Balcão do Boi, com o meu amigo Devanir Ramos. Aliás, bom dia, Devanir. Um grande abraço para você. Daqui a pouquinho ele volta para a programação. Agora é hora do Bom Dia Senar Mato Grosso, um programa que você sabe toda quarta-feira traz aqui especialistas, um time repleto de craques, gente que entende de vários assuntos esses que fazem parte do leque de treinamentos e cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, aqui em Mato Grosso. Mas toda semana a gente frisa que as informações que são trazidas aqui, que chegam até você, valem para você de quaisquer regiões do país. Você que está acompanhando o programa, sempre tem informação importante que você pode colocar em prática na sua propriedade rural, na sua fazenda, ou então até mesmo fora dela, como é o caso, por exemplo, do assunto de hoje. Quem está aqui comigo é o Valnei Cunha. Valnei, prazer recebê-lo aqui, pela primeira vez passando aqui pelo estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Bom dia. Sim, bom dia a todos. Tá? Eu espero trazer bastantes informações para vocês, tá? Não só para você, patrônio, mas para toda a cadeia produtiva do nosso estado e do Brasil todo. Com certeza serão informações importantes. A gente costumava dizer, estava dizendo aqui há pouco que hoje essas informações desse programa que servem para você realmente que está na fazenda ou não está na fazenda, porque é um assunto que com certeza você vai perceber que pode surgir muitas dúvidas. Se surgir dúvidas, aliás, você sabe, é só mandar sua mensagem por WhatsApp, por telefone 65 99 212 1055, esse telefone que está aparecendo na sua tela aí. Manda pra gente, a gente lê aqui, o Valnei tenta responder à medida do possível. Valnei, vamos falar então do assunto de hoje, manutenção preventiva de tratores agrícolas. O título traz tratores agrícolas, mas a gente entende que são informações, quando fala assim, prevenção que serve para quaisquer tipos de motores, né? Isso mesmo, patrônio. Tá? A manutenção preventiva, a gente colocou o tópico tratores agrícolas, porque todas as empresas, tá? As empresas que eu faço, empresas de produção de grãos, tá? São as fazendas. Tá? Então, todas essas empresas, elas têm tratores agrícolas, tá? Mas ela também tem várias máquinas, que é a colhedora de grãos, de algodão, de cana. E essa manutenção preventiva cabe para todos esses equipamentos. Os equipamentos mudam, mas os princípios são os mesmos. Os princípios de funcionamento são os mesmos. Perfeito. Vamos seguir então explicando um pouquinho sobre manutenção preventiva. Então tá lá. Manutenção preventiva, tá? É toda ação de controle e monitoramento com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho de equipamentos. É realizado conforme um cronograma ou com índice de funcionamento, tá? Esse índice de funcionamento que a gente fala é as horas trabalhadas do equipamento. O equipamento em si, tá, diferente do veículo que nós conduzimos, nosso automóvel, tá, ele é através de horas trabalhadas. Então, toda manutenção preventiva vai cair em cima de horas. Então, a partir do momento que você deu partida no equipamento, tá, já está contando as horas. Tá? Então, cada peça, cada rolamento, cada eixo tem uma quantidade de horas. E essa quantidade de horas vai ser de acordo com as horas trabalhadas do equipamento. Perfeito. Diferente da quilometragem que a gente costuma colocar nos carros aí. Então, falando em equipamento agrícola, vamos falar então sobre horas trabalhadas. Manutenção preventiva, eu sei que você tem a próxima slide aí, Valnei, que traz aí 4 pontos principais, né? Sim. Tá? Então, nós temos aí, ó, lubrificação, elétrica, eletrônica, tá? A mecânica e segurança. Tá? O primeiro tópico sobre lubrificação, tá, é que a gente vai ter um pouco mais de noção, porque às vezes a gente fala em horas trabalhadas, tá, e às vezes o ouvinte não está entendendo. Tá? Então, a lubrificação é o melhor tópico para a gente poder explicar os demais itens. Perfeito, vamos começar por ele então. Vamos lá. Então, a lubrificação. Óleos e graxas lubrificantes. Tem a função de agir entre as partes móveis dos mecanismos, reduzindo o atrito, auxiliando na limpeza dos componentes em movimento e até no controle de temperatura dos mesmos. Eu estava falando para vocês, patrone, que é o seguinte, o carro, tá, a gente faz sobre quilometragem. Tá? Todos os equipamentos, tá, é em cima de horas. E na troca de óleo do motor, do diferencial, da caixa de câmbio, tá, a gente vai contar em horas. O motor é 250 a 300 horas. Tá? Diferencial e transmissões é de 800 a 1.200 horas. Aonde que a gente vai verificar isso aí? Tá? Nós verificamos no manual do operador. Toda máquina, tá, quando é entregue para o proprietário, tem um manual vem com o manual do operador. E lá na parte de manutenção, tá, vocês têm que verificar
a quantidade, o óleo que é utilizado, a quantidade de óleo que é utilizado e, principalmente, o tempo de uso. Ou seja, já trouxe uma dica importante aí. Manual você tem que ter sempre guardado ali. Às vezes você tem um parque de máquinas mais extenso, tem que ter ali cada uma. É bom ter essa organização já estabelecida na propriedade. Olha, uma empresa que é a fazenda, né, a empresa produtora de grãos, que é a fazenda, tá? Você tem que ter um local adequado para guardar todos esses manuais. O ideal seria que o manual ficasse no equipamento, porque a legislação manda que o manual do operador fique no equipamento, tá? Mas a gente vê algumas dificuldades de algumas empresas, tá? Então o que a gente recomenda? Pega esse manual e deixa no local, na oficina, mas no local apropriado, que não vai estragar, não vai deteriorar e vai servir como consulta para você. Perfeito. Vamos para o próximo slide, que tem também informações que geram muitas dúvidas aqui, né? Começou a vir código aí, pode gerar confusão, Isso, né, Valnei? Então, os óleos lubrificantes, tá? Nós vamos dividir em 3 situações. Óleo para o motor, óleo para a caixa de câmbio e diferencial, tá em mecânico ali, tá especificado mecânico, e óleo multifuncional para transmissão automática. Então, nós verificamos aí o seguinte, que nós temos 3 tipos de óleo, tá? O óleo de motor vai começar com a sigla SAE 15W40. O que significa SAE? SAE significa índice de viscosidade do óleo, tá? Esse óleo, então, ele vai ter 2 viscosidades. Vai ser um óleo para clima frio, que é o 15W, e o 40 é um óleo para clima mais quente, tá? Então, ele vai ter, é o mesmo óleo, só que tem o quê? 2 viscosidades. Ele vai trabalhar com 2 viscosidades. Quanto menor aqui, só para a gente deixar claro, o primeiro número aqui significa a temperatura mais baixa. Quanto maior, até a temperatura mais alta que ele possa, para simplificar, que ele pode trabalhar. Isso mesmo, tá? A temperatura ambiente. Perfeito. Tá? Só, por exemplo, esse 15W vai ser aproximadamente uma temperatura de menos 15 graus. Ótimo. Centígrados, tá Ok. bom? E só para detalhar na parte do motor, tá? Aí nós temos escrito ali o motor diesel, tá? 15W40, depois está escrito a sigla API. API, para a gente simplificar, para ficar um pouco mais, para reconhecer, API é o local de trabalho do óleo. Tá? Então nós temos 3 letras para onde esse óleo vai trabalhar. A letra C, como está no painel, é para motor diesel. Se fosse motor a gasolina, ciclo Otto, tá? Seria a letra S, que especifica Sparker, vela de ignição. Tá? E na caixa de câmbio ali, e do óleo multifuncional, a gente verifica ali que o API é o GL5 e GL4. Tá? Então, qual que é a diferença do GL4 e do GL5? O GL5 é para transmissão ou para caixa de câmbio, que é só engrenagens. Tá? Não tem transmissão automática. Então, vai ser um óleo GL5. E, para transmissão automática, a sigla é GL, só que número 4. Valnei, deixa eu fazer só uma dúvida, uma pergunta aqui. Existe muita confusão, há equívocos, há erros na hora da troca desse óleo? Qual o risco de eu utilizar o óleo errado numa situação como essa aí? A pergunta é boa, viu, patrão? Pelo seguinte, tá? Se você utiliza, como eu falei para vocês, o API é o local de trabalho do óleo. Tá? Então, você tem que usar o óleo de motor no motor. E no óleo de transmissão, nas engrenagens. Existe esse equívoco? Existe. Como você próprio observou, você viu que o número 15 ali, W, e o próximo óleo é 85W. Então, a gente verifica que a numeração é muito alta. Então, o que se fala? Que esse é um óleo mais viscoso, mais grosso. Então, se você colocar um óleo muito grosso, tá, no motor diesel, você corre o risco de fundir esse motor. Perfeito. Vamos rapidinho falar de graxa, antes de a gente seguir adiante. Certo. Graxa aqui, então, também tem a sua nomenclatura. Tem a sua nomenclatura, tá? A que nós utilizamos é NLGI2, tá? Essa NGL2, ela serve para o nosso clima tropical. Perfeito. Vamos passar adiante, então, para a gente conseguir terminar esse primeiro bloco? Certo. Sistema elétrico. Atua na partida do motor, acendimento de luzes e medidores do painel. E também no funcionamento de acionadores de tração auxiliar, tomada de potência, controladores, além de dar suporte para sistemas automatizados de monitoramento e no uso da agricultura de precisão. Tá? Quando a gente fala de sistema elétrico, tá, o que vem à nossa ideia, à nossa cabeça é que é bateria. Então a bateria é o componente elétrico que mais requer cuidados. Por que requer cuidados? Se você não tiver uma bateria que você fez uma manutenção correta, tá? Qual que é essa manutenção? Verificar a voltagem dela,
verificar a amperagem dela, tá? Ela não vai ter condições de dar partida no motor, e se não tiver condições de dar partida no motor, tá? Todos os sistemas elétricos e eletrônicos que nós temos, tá? vai começar a ter falhas, tá? E principalmente na parte de motor, a gente está falando de preventiva, tá? O motor tem módulos, esses módulos não vão conseguir realizar o serviço que tem que ser feito. Atenção importante, então, verificar a solução eletrolítica e a Sim, limpeza. E a limpeza dos terminais, tá? Principalmente do terminal negativo. O terminal negativo, ele cria um zinabre, tá? Esse zinabre, ele consome a bateria, tá? Ele consome a carga da Zinabre, bateria. só para a gente deixar claro, é aquele pozinho branco que fica Isso ali, mesmo, né? aquele pozinho branco. Simplificar aqui, aquele Isso. pozinho que fica. Então tem que limpar bem para evitar aquele roubo de carga. Aquele roubo de carga, tá? Eu só quero terminar o seguinte, aí eu coloquei uma bateria, tá? Um pouco mais antiga, mas a bateria que nós temos hoje, tá? Ela é livre de manutenção, tá? É livre de manutenção, mas você tem que ter os cuidados, manter a limpeza dos terminais, tá? Verificar se o respiro da bateria está limpo, porque quando ela está trabalhando, ela aquece, então ela dilata, e quando ela dilata, ela precisa de um respiro. Esse respiro, então, alivia, depois ela esfria, esse respiro volta novamente, tá? Então, essa com água, tá? É a mais comum que nós temos, tá? Que você requer colocar água destilada, tá? Não é a água bruta que a gente coloca nela, não. Perfeito, Valnei. Vamos fazer uma pausa por aqui, então daqui a pouquinho você segue trazendo as informações. Esse é o Bom Dia Sena Mato Grosso, ao vivo aqui do estúdio Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Você é o nosso convidado. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna ao vivo com mais informações sobre manutenção preventiva de tratores agrícolas. A gente volta já. Estamos de volta ao vivo do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Você sabe, esse é o Bom Dia Sena Mato Grosso. Hoje quem está aqui conosco é o Valnei Cunha, que é técnico em mecânica, instrutor credenciado do Senai. Aliás, técnico em mecânica já faz uns bons carnavais aí, né, faz Valnei? uns dias já. Já faz uns dias, né? Desde dias. a década de 80, ou seja, tem muita experiência nesse assunto. Está falando hoje sobre manutenção preventiva de tratores agrícolas, mas a gente trouxe no primeiro bloco a informação de que são conhecimentos que valem de uma maneira geral, inclusive para que você, que no seu próprio veículo, em casa, também pode aproveitar algumas informações aqui para colocar em prática aí na sua manutenção preventiva, inclusive do seu veículo. Você trouxe 4 pontos, Valnei, que são importantes para que sejam observados durante essa manutenção preventiva. Sim. Falou da lubrificação, falou da parte elétrica. Vamos partir agora para as outras duas, então, começando pela mecânica. O que é preciso analisar e observar nesse quesito? Então, patrão, na parte da mecânica nós temos vários outros itens, tá? Eu trouxe um sobre arrefecimento do motor, tá? Então, arrefecimento, qual que é a função? Manter o motor na temperatura de trabalho, para o bom desempenho dos componentes, tá? A correta manutenção desse sistema aumenta a vida útil do motor e melhora o seu rendimento, tá? Por que arrefecimento? O que é essa palavra? Essa palavra, tá? Porque nós, alguns anos atrás, tá? A gente queria que o motor ficasse frio, tá? Esfriasse, tá? Isso é totalmente errado. O motor não pode trabalhar frio. O motor tem que trabalhar na temperatura constante, na temperatura de trabalho. Tá? Então, o sistema de arrefecimento do motor, tá, que compreende radiador, bomba d'água, ventoinha, tanque de expansão, tampa do radiador, válvula termostática. Válvula termostática é uma peça, tá, de grande valia para o motor. E tem mecânicos que tiram essa peça, tá, achando que ela vai atrapalhar no funcionamento do motor. Certo? Então, nessa parte de arrefecimento, eu trouxe... Vamos falar de 4 itens, tá? Que é o radiador, o reservatório de expansão, tá? Então, tem equipamentos, tá? Que você faz a verificação do nível do líquido de arrefecimento do radiador, tá? No próprio radiador, tá? E o que acontece? O principal problema, tá? Que a gente encontra nas fazendas aí, nos operadores, quando nós estamos ministrando o treinamento, é que quando ele vai colocar o líquido de arrefecimento no motor, ele coloca até a tampa. Até o máximo ali. Até o máximo, tá? Então isso aí está totalmente incorreto, tá? Não é correto fazer isso. Por quê? Você tem que cobrir somente as colmeias do radiador, tá? Tem que sobrar um espaço dentro do radiador, tá? Para a pressão que é acumulada dentro do sistema ficar naquela parte lá. Caso contrário, pode danificar mangueiras, radiador
e também pode aumentar a temperatura do motor. Tá? Isso também vale para o reservatório de expansão. Aquele tanquinho de expansão, esse daqui, tá? Que nós temos em todos os equipamentos. Tá? E ele tem uma marcação bem mais específica, que é o máximo e o mínimo. Tá? E nesse tanque, nesse reservatório, também você não pode colocar no máximo, tá? E nem pode colocar no mínimo. Sempre entre o máximo e o mínimo. Tá? E vamos falar então, já que você está falando do radiador, do líquido de arrefecimento do motor. Tá? Por que líquido de arrefecimento? Quando você usa o aditivo no equipamento, tá? Que você vai utilizar água, tá? Que você mistura a água e o aditivo, aí você já não fala mais água do radiador. Você fala líquido de arrefecimento. Ou você pode falar líquido refrigerante. Tá? Então, quando você já fez a mistura entre água e aditivo, é líquido de arrefecimento. Tá? E um detalhe tá, importante. A água tem que ser uma água destilada. Essa era uma dúvida que muita gente tem, Valnei. Não pode ser uma água da torneira, não pode ser uma água corrente que você tem ali. Sim, não pode ser recomendar. A recomendação é água destilada. Por quê? A água de torneira, ou a água do poço, ou a água bruta que nós falamos, tá? Ela tem resíduos químicos. Tá? Esse resíduo ele vai combinar com o ferro fundido do bloco, com os metais e pode aumentar a corrosão. Esse líquido de arrefecimento, né, quando você tem o aditivo ali, ele também precisa ser trocado com certa frequência. De quanto tempo? Se você utiliza uma água, por exemplo, não tenho água destilada, acabei tendo que colocar água da torneira, vamos colocar assim, mas estou usando aditivo, muda o período que eu vou ter que trocá-lo? Como que funciona? Qual a orientação que você traz sobre isso? Olha, o líquido de arrefecimento, tá? Se você usar água destilada e o aditivo correto, tá? O aditivo correto que eu falo não é o aditivo que você acha correto, é o aditivo que está no manual do operador. Ou se for no veículo, está no manual do proprietário. Vai estar lá a especificação para você comprar o aditivo. Tá? Então, se você usar água destilada e o aditivo, a troca desse líquido de arrefecimento é a cada 2 anos. Tá? Se você usar água bruta, tá? Aí vai cair para 1 ano, 1 ano e meio. Vai mudar, vai alterar. Tem que ficar atento a isso então. Vamos para o próximo item então que você trouxe ali. Tampa do radiador. Essa aí pega muita gente surpresa também, né? Pega. Então, a tampa do radiador, tá? Às vezes a gente pensa, a tampa do radiador é só para tampar o radiador para não vazar a água. Tá? A tampa do radiador ela tem 2 pressões, tem 2 válvulas. Uma válvula de pressão, que vai controlar a pressão dentro do sistema, porque para você ter a circulação de água dentro do sistema de arrefecimento, tá? Precisa de uma diferencial de pressão. E quem faz esse diferencial de pressão é a tampa do radiador. Tá? Então, toda a tampa tem uma especificação de pressão. Tá? Ela pode ser em PSI ou pode ser em bar. Tá? Então, todas as vezes que vocês, por acaso, perder a tampa ou danificar a tampa do radiador, tá? Ou do tanque de expansão, tá? Você procura no manual, tá? E comprar a mesma especificação de tampa. Se utilizar a tampa errada aqui, qual o risco? Olha, se a pressão for uma específica e você usar uma maior, vai aumentar a temperatura dentro do motor, tá? E o que vai acontecer nesse motor? O primeiro passo vai ser danificar as mangueiras, que é o mais frágil. Depois o radiador, tá? E se a temperatura for muito alta e você não perceber que subiu a temperatura, vai fundir a junta de cabeçote e entortar o cabeçote. Importante ficar atento então, tá, né? Próximo item então, vamos lá, Valnei? Segurança, tá? Então, pessoal, em relação à manutenção preventiva, a gente verifica a parte de máquina, de mecânica, verifica a parte de lubrificação, verifica a parte de elétrica, mas nós também tem que ter uma atenção na parte de segurança. Quais são esses itens? A escada de acesso do operador para chegar até a cabine. Tá? O assento do operador tem que estar em condições, não pode estar quebrado, não pode estar com mola quebrada, tem que estar de acordo para ele poder trabalhar as 8 horas diárias. Tá? Cinto de segurança, retrovisores, tá? Sinaleiras, farol de trabalho e, principalmente, a gente falou só 4 itens, tá? Mas todos esses itens aí a gente vai colocar num checklist. Quem vai fazer esse checklist? É o operador da máquina, todo dia de manhã. Vai verificar nível de óleo, água, sistema de arrefecimento, tá? Parte de bateria e
a segurança. Então ele tem que verificar todos esses itens, tá? E segurança também é primordial. Agora, Valnei, é importante que você está falando em manutenção preventiva, né? Vamos pegar o exemplo de um trator utilizado para o plantio ou uma colheitadeira, por exemplo, que é utilizado 2 vezes no ano aí, né? Uma safra e na segunda safra. É preciso ter uma atenção justamente com todos esses equipamentos, com todas essas dicas que você passou, porque o grande prejuízo não é ter aquela máquina parada no momento em que você está precisando dela, né? Eu acredito que esse seja o grande recado que você passa, inclusive nos treinamentos. Sim. Essa manutenção preventiva, que você próprio mesmo falou, tá? É que quando você vai trabalhar com a máquina, você vai plantar, que nós estamos na época de plantar, e na hora que for colher, o que a gente não quer? Que a máquina dê problema na hora de trabalho, tá? Que ela esteja em todas as suas condições de funcionamento para a gente poder plantar a soja, plantar o milho e, se for para colher também, para a máquina colher na época certa. Se você tem uma janela de planta para poder plantar e a máquina quebra, tá? Você vai ter um custo maior, por quê? Você vai ter que deslocar a sua parte de manutenção mecânica para a lavoura, tá? O serviço vai ser insalubre, por quê? Você vai ter que trabalhar no tempo, pode estar chovendo, pode estar ventando e o serviço pode ficar comprometido com os... Dica passada, vamos para a última tela para a gente encerrar o programa. Então, eu sei que você trouxe uma orientação geral aí. Então, pessoal, o que a gente recomenda para todas as fazendas, para todos os produtores rurais e também para os prestadores de serviço, tá? Faça a sua manutenção preventiva antes de começar a safra, tá? Você vai ganhar mais dinheiro, porque se você ganhando mais dinheiro, você tiver mais tempo para trabalhar, na época que você está fazendo a manutenção, tá? Você na hora do serviço, na hora da plantação, do seu trabalho, você vai ganhar mais. E o local de trabalho para fazer essas manutenções deve oferecer as condições mínimas necessárias que ofereça segurança no trabalho, sem riscos ao equipamento e ao meio ambiente. Porque nós temos que preocupar porque nós somos produtores, tá? E nós temos que também cuidar do meio ambiente, que é uma obrigação nossa. Valnei Cunha, obrigado pela sua participação, pelas suas orientações extremamente importantes que fazem parte, como a gente disse, dos treinamentos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E você, se tiver dúvidas sobre esse assunto, daqui a pouquinho no blog do Canal Rural Mato Grosso você pode rever esse programa inteiro, na íntegra, com todas as dicas que o Valnei trouxe aqui. E se você na sua região quiser um treinamento desse, é só entrar em contato com o Sindicato Rural do seu município, procurar o Senar, que esse curso prontamente será disponibilizado na tua região. A todos vocês que nos acompanharam, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Valnei, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Um bom dia a todos, até a próxima quarta-feira ao vivo aqui no Bom Dia Mato Grosso. Até lá!